você já deve ter visto no começo desse vídeo, a gente vai trabalhar hoje sobre região e a diversidade racial no Brasil. O conceito principal de região é a diferenciação de áreas. A particularidade de cada uma das áreas divide elas em regiões. Aqui a gente colocou dois mapas bem clássicos, né, de divisão regional no Brasil, que vocês já devem ter visto em algum livro didático, que são as divisões naturais, né, do país, que são os biomas, e as divisões políticas, feitas pelo IBGE, que se dividem em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são concepções bem clássicas de região, e agora a gente vai ver uma outra maneira de trabalhar esse conceito na geografia. O processo de regionalização, ele refere-se ao desenvolvimento diferenciado da estrutura espacial de uma região. Assim, o aparecimento da divisão de classes de trabalho, da divisão de classes sociais, ou seja, são transformações que modificaram a estrutura espacial de uma região, que são herdadas desde os tempos mais remotos. Porém, esse distanciamento ele não refere-se apenas à divisão social, mas, sobretudo, à divisão racial. E levando essa perspectiva para o conceito região, que há uma hierarquia racial, onde nós podemos enxergar essa hierarquia racial no nosso cotidiano, seja pela política, pela economia, na dinâmica das instituições, onde há padrões sociais que privilegiam os brancos, na redução de empregos para os negros, e também essa hierarquia racial ela reflete na regulamentação das comunidades quilombolas, onde muitas comunidades elas não possuem seu título de propriedade de terras. Aqui nós temos dois mapas da região da cidade de São Paulo. Os dois eles mostram fenômenos diferentes, mas que se complementam. O primeiro, ele mostra a expectativa de vida da população. E o segundo, ele mostra a distribuição da população negra na cidade de São Paulo. Perceba que nas mesmas áreas onde a expectativa de vida da população é menor, são as mesmas áreas onde a maioria da população negra está localizada. É importante a gente pegar essa informação e interpretar para o que ela significa em termos de desigualdade racial. As comunidades quilombolas regulamentadas são distribuídas em 24 estados do Brasil, no Amazonas, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Pará, Piauí, dentre outras. Porém, existem mais de 2.000 comunidades quilombolas existentes no Brasil, mas somente 1.170 comunidades elas são reconhecidas no Brasil, segundo fontes governamentais. Aqui a gente tem um mapa também de distribuição regional dos quilombos. Só que aqui na legenda ampliada a gente consegue ver alguns detalhes a mais, como por exemplo o quantitativo populacional de cada um desses quilombos, que varia de 1.000 a 4.000 pessoas. A gente consegue enxergar também alguns pontos que nos indicam a estrutura física e a estrutura social também desses quilombos. E a gente consegue também ver aqui onde aconteceram insurreições, né, bem-sucedidas, insurreições que não foram bem-sucedidas, quais regiões nas quais isso aconteceu. Então isso é muito importante para a gente ter uma ideia do processo histórico, do processo social no qual esses quilombos eles foram construídos. Algumas reflexões da questão racial no conceito de região. Você já estudou esse assunto da questão racial no conceito de região na disciplina de geografia? Você conhece a esperança de vida de branco e negro no Brasil? Qual a taxa? Você conhece algum movimento que valorize a identidade negra no Brasil? E é em face dessas questões que nós recomendamos uma atividade bem simples para que você possa exercitar o seu conhecimento sobre o assunto. Escolha uma região do Brasil, pode ser uma das regiões políticas para facilitar, e faça uma pesquisa sobre um dos assuntos que nós abordamos nessa aula. Pode ser sobre a expectativa da população negra naquele determinado recorte ou sobre a distribuição regional dos quilombos.
Pegue as informações colhidas e monte um mapa mental, como esse que está aqui na tela. É claro, esse é só um exemplo. Você pode escolher o modelo da sua preferência.